Olá a todos que estão acompanhando o evento. Nosso artigo trata da comparação experimental, principalmente, entre uma antena comercial e duas antenas em microfita para o serviço WLAN. A estrutura da nossa apresentação conta com 4 seções principais que coincidem com as seções do artigo. A primeira seção é a introdução, para contextualização do assunto tratado. A segunda seção trata dos materiais e métodos, o que e como foi feita a realização do trabalho. A terceira seção cabe a discussão dos resultados encontrados e, por último, a conclusão geral do trabalho. A introdução do nosso trabalho se dá a partir da contextualização da nossa aplicação com o desenvolvimento dos sistemas de comunicações modernos, que requerem dispositivos facilmente integráveis e adaptáveis a esses novos dispositivos. E a variedade de dispositivos, nesse caso as antenas, a variedade de dispositivos com mesma função, mas com características de radiação diferentes, é atrativa uma vez que cada sistema possui um tipo de requerimento para a operação. Então, a variedade de dispositivos com diferentes características de radiação torna-se interessante para a nossa proposta. Dentre as características, as frequências existentes para comunicações sem fio, existem as bandas de frequência licenciadas e aquelas não licenciadas. E entre as não licenciadas existe a conhecida banda de aplicações ISM, definida pela FCC, e dentre as várias bandas da ISM existe a banda ISM 2,4 GHz, que inicia-se em 2,4 GHz, indo até a 2,4835 GHz, ou seja, um intervalo, uma largura de banda operacional de 83,5 MHz. Dentre as aplicações possíveis, a ideia é de aplicação ao sistema WLAN, pois é aquela determinada pelo fabricante da antena comercial que será utilizada a título de comparação de desempenho com relação aos parâmetros de coeficiente de reflexão e largura de banda, como será explicado nos objetivos. Repetindo a última observação do slide anterior, então nós pretendemos comparar experimentalmente os parâmetros de coeficiente de reflexão e largura de banda operacional entre uma antena comercial e antenas tipo microfita. E verificação das antenas desenvolvidas quanto à sua aplicabilidade à faixa de frequências de interesse. No slide 5 é dado então início à discussão a respeito dos materiais e métodos adotados para a realização do trabalho. Na primeira etapa é então apresentado que foi feito o projeto e simulação de antenas tipo microfita por meio da teoria da linha de transmissão. As duas antenas projetadas possuem a estrutura apresentada na figura 1. Essa estrutura ela foi realizada com um substrato não preenchido, um plano de terra não preenchido, pois como a comparação será feita com uma antena desse formato, que possui uma característica de radiação omnidirecional, então para aproximar a característica de radiação do dispositivo que será utilizado para a comparação, foi realizado esse truncamento no plano de terra das antenas projetadas. E o elemento PET da antena, o elemento irradiante, possui essa característica, essa estrutura. As antenas foram simuladas por meio do software ANSYS HFSS. Após a simulação das antenas, elas foram analisadas quanto aos seus resultados simulados de coeficiente de reflexão e largura de banda. Verificada a aplicação dentro da faixa de frequência de interesse das duas antenas projetadas e simuladas, as antenas foram então construídas para que fosse feita então a comparação experimental com o dispositivo, com a antena comercial disponível. As antenas construídas, em ambas foi adicionado o conector tipo SMA para a excitação da antena, tá? Com impedância de entrada
da linha de alimentação em 50 ohms. Então, após a construção dos dispositivos, foi então realizada a medição experimental utilizando um VNA, um analisador vetorial de redes, para que se fosse então obtidos os parâmetros de coeficiente de reflexão e largura de banda operacional dos 3 dispositivos, das 2 antenas tipo microfita desenvolvidas e da antena comercial, que na figura B é apresentada as suas dimensões em milímetros. Por fim, de posse dos resultados experimentais do comportamento experimental das 3 antenas, foi feita então a análise e comparação do resultado das 3 antenas. Nessa etapa é iniciada então a discussão dos resultados obtidos nesse trabalho, reforçando que esse primeiro resultado é ainda simulado e que, relembrando que as antenas projetadas em microfita apresentam a única diferença, além das dimensões, é claro, em função dessa outra diferença, de que os substratos dielétricos de cada uma possuem um material diferente. Na primeira, fenolite, com permissividade elétrica relativa 3,6, e a outra é a fibra de vidro reforçada, né? Mais comercialmente conhecida como FR4 Epox, com permissividade relativa 4,4. A figura 4 relaciona o coeficiente de reflexão simulado em função da frequência para cada uma das antenas projetadas. A nível de projeto, né? As frequências consideradas como aquelas ressonantes no projeto são aquelas que proporcionam pelo menos 90% de aproveitamento de potência, por isso o limite aqui estabelecido de coeficiente de reflexão de menos 10 dB. Cada uma das antenas apresentou frequência ressonante com menor coeficiente de reflexão dentro da faixa ISM 2,4 GHz, praticamente cada uma em um dos extremos da faixa apresentada, de 2,4 GHz a 2,4835 GHz. Então, praticamente cada uma ressoou com menor coeficiente de reflexão em um dos extremos da faixa de interesse. E a largura de banda de cada uma delas foi próxima. A antena com substrato em fenolite apresentou 2,38 GHz de largura de banda, enquanto a antena com a FR4 apresentou 2,36 GHz de largura de banda. Verificado que as duas antenas apresentam frequência de ressonância dentro daquela estabelecida para a operação da antena comercial, de acordo com o datasheet do fabricante, então, por meio desse primeiro resultado simulado, verificou-se que as antenas projetadas, a princípio, estariam apresentando frequência ressonante dentro da faixa de interesse. Na figura 5 apresenta-se também um resultado simulado com relação à característica de radiação, padrão de radiação das antenas projetadas. As antenas apresentam a característica que condiz com o truncamento, como mencionado no plano de terra, para que ficasse próxima à característica de radiação da antena comercial, foi realizado aquele truncamento. As antenas apresentaram ganhos máximos próximos também. A antena com FR4 como substrato elétrico apresentou 2,2 dBi e ganho máximo, e a antena em fenolite, substrato em fenolite, apresentou um ganho aproximado simulado de 3 dB, um ganho máximo simulado de 3 dB. A antena comercial, de acordo com o datasheet do fabricante, possui um ganho máximo de 2 dB. As duas antenas foram então confeccionadas. Aqui a indicação do conector SMA, vistas frontais e vistas posteriores das antenas, verificando-se a presença do plano de terra truncado. Essas diferenças de dimensões máximas aqui de cada dispositivo eram esperadas em razão da característica de permissividade relativa ser diferente para cada um. Então essas são as imagens dos dispositivos construídos. A geometria do PET e do plano de terra apresentadas na figura 7
são válidas tanto para a antena com FR4 epóxi quanto para a antena com fenolite. Então, a indicação de cada dimensão na figura 7 é apresentada na tabela 1 para cada um das antenas projetadas. Na figura 9 apresenta-se a relação experimental entre coeficiente de reflexão em função da frequência para cada uma das 3 antenas envolvidas, as 2 projetadas e a antena comercial. Observa-se para a antena comercial, todas as 3 apresentaram frequências ressonantes abaixo do patamar de menos 10 dB de coeficiente de reflexão. A antena comercial, para a frequência 2,4 GHz, apresentou menor coeficiente de reflexão, e as antenas projetadas apresentaram menores coeficientes de reflexão para frequências que não estão dentro da faixa de interesse, mas, comparando-se com a frequência da antena comercial, ainda assim foram obtidos coeficientes de reflexão menores, indicando para as antenas projetadas melhores aproveitamentos de potência com relação à antena comercial. A largura de banda da antena comercial foi de 180 MHz. A comparação de largura de banda e coeficiente de reflexão, tanto simulados e experimentais, para cada uma das antenas será melhor detalhada na tabela 2, no próximo slide. A tabela 2 resume os resultados apresentados em todos os gráficos apresentados até aqui, abordando resultados simulados e experimentais. Destaca-se que a antena comercial não fornecia dados simulados e nós não tivemos acesso aos dados simulados da antena comercial. Portanto, os resultados apresentados para a antena comercial são apenas os experimentais. O ganho máximo total, claro, também da antena comercial é aquele indicado no datasheet do fabricante. E o ganho máximo das antenas projetadas são aqueles simulados, uma vez que não foi possível acesso a uma câmara anecoica para obtenção experimental desses parâmetros. Porém, pode-se perceber que os coeficientes de reflexão foram, para o FR4, aproximadamente 25,6% menores do que o da antena comercial, e a antena com substrato em fenolite apresentou coeficiente de reflexão também menor, em cerca de 14,7% do que a antena comercial, indicando aí um melhor aproveitamento de potência para a frequência ressonante. Destaco também que na tabela 2, como observado na figura anterior, com os resultados experimentais, as frequências ressonantes com menores coeficientes de reflexões não foram essas para as antenas simuladas, mas nessa tabela foram indicadas essas frequências, pois são as que estão na faixa de interesse. Então, a nível de comparação, foram colocadas na tabela as mesmas frequências para cada uma e os mesmos parâmetros para que fossem comparados. Concluímos que, a partir da análise da comparação experimental de coeficiente de reflexão e largura de banda de cada antena, todas apresentaram largura de banda operacional dentro da faixa de frequências de interesse, repetindo a ISM 2,4 GHz, que apresenta esse intervalo de frequências. Logo, todas as antenas apresentaram aplicabilidade na faixa pretendida. Como a antena comercial, de acordo com o datasheet do fabricante, era para aplicabilidade WLAN, logo as antenas projetadas também apresentaram aplicabilidade para essa finalidade. Os autores agradecem ao UFESA, CAPES, ao GPET, o Grupo de Estudo em Pesquisa em Eletromagnetismo Aplicado e Telecomunicações da UFESA Campus Mossoró, e à equipe do ECOP pela organização e realização do evento. Os contatos dos autores, nossas referências encontram-se no texto do artigo. Obrigado.